já que hoje a gente está dentro dos encontros meta, né? Nosso tradicional Isso, movimento das quartas-feiras, mas uma proposta diferente. é. Nós temos, dentro da mentoria, o costume de trazer algo para ser entregue para os nossos mentorandos. Na turma anterior, a gente fez todo o reviver com eles. Todo o reviver foi feito nesse mesmo formato da segunda-feira pela manhã e tudo mais. E para esse ano a gente disse o que a gente poderia trazer, né? Eu acho que uma leitura, inicialmente com esses 3 livros do Bert, que falam sobre as constelações empresariais, essa forma de olhar para as organizações, seria muito interessante. Como foi o contato com o livro? Então, Paulino, eu não conhecia, sabe, o livro, fez muito sentido para mim toda a minha vida, né? É como que foi um casamento com o reviver, com a mentoria, então assim, acrescentou muito e fez muito sentido, assim. Eu gosto muito de analisar o que eu leio com a vida das pessoas, né? Assim, das histórias que eu ouço. E aí faz muito sentido tudo isso que o livro traz, né? O quanto a falência das empresas está muito ligada à morte. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Gratidão. E Muito bom. são os primeiros capítulos de toda essa É. jornada, tanto da mentoria como do movimento Reviver, e agora incrementando com a questão do Clube do Livro. É interessante esse Ah, primeiro contato de não saber, ou de, puxa, tem um livro que o Bert fala do organizacional. Essas questões que estão ligadas umas às outras, né? Ou seja, a empresarial ligada à familiar e vice-versa também, porque se não tiver tudo resolvido, ou pelo menos harmônico, no familiar, na empresa não vai estar. uma das coisas que a gente viu, principalmente na mentoria, é que as pessoas chegam prontas para trabalharem só com a temática empresarial e são surpreendidas quando a gente traz também a temática familiar. E a gente também. Porque quando a gente é chamado para resolver um problema da empresa, a gente vai achando que o problema é da empresa. E vocês vão observar dentro desse livro dessa coletânea dos 3, né, Gustavo? É que o Bert diz que tem camadas que são familiares e a gente precisa resolver primeiro lá no familiar, para a gente poder trazer este movimento de volta aqui para o empresarial. Mas você se interessa pelo livro, compra o livro e acaba não conseguindo ler o livro de uma forma completa. Então, o que que você faz? Você entra em grupos de leitura, aonde pessoas trazem a opinião e olhares sobre esse livro, e isso começa a compor o teu conhecimento sobre essa questão. De repente, é um convite para voltar e reler o livro. Então, a obra é o êxito na vida, êxito na profissão, como ambos podem ter sucesso juntos. E ele traz essa temática com esses 3 livros chamados Ordens do Sucesso. E a gente vai perceber, como o Gustavo disse, esse foi o pontapé inicial. E através desse movimento, outros autores que eram, naquele momento, alunos do Bert, que tinham parceria com Bert, dão sequência em novos livros. O Jean Jacob é o que mais tem publicações voltadas nessa área, porque ele cria também uma universidade, né, para falar sobre isso. Além dessas 2 semanas, em média, para a gente poder ler os trechos, o livro em si, ele já é enxuto. Ele não é um livro É. muito denso, e que ele vai servir muito bem em todos os aspectos, como seu primeiro livro. Ele é fininho, ele é bem exatamente o introdutório, para a gente começar a ver essas correlações do sistema profissional com o sistema pessoal, e ele é muito didático mesmo. Vocês vão ver por esses subcapítulos que tem, que é muito esse passo a passo, com um olhar primeiro do nascimento, olhando para a mãe, e o que que a gente faz desse encontro. O que que acontece de bom, o que que pode ter dado errado,
Porque uma coisa é a gente pegar um conceito em um curso que vai nos dizer: ah, o sucesso tem a cara da mãe. E ficar só nisso, Se a, né? gen- se a gente se der por satisfeito e sair fazendo atendimento, a gente vai devolver para o cliente que, cliente, você briga com a sua mãe, por isso que você não tem sucesso, tem que se entender. Mas, tipo, ele vai perguntar para nós como assim? E aí a gente vai se dar conta que essa pergunta a gente tinha que ter feito quando a gente recebeu essa informação. E isso não é só em relação ao aprendizado formal, para ser constelador, é em relação a tudo que chega a nós na vida. É o como assim? Tem aquela postura de eu não acredito em nada, mas eu também não duvido de nada. O importante é estar aberto, pessoal, e o nosso convite para vocês é exatamente isso. A gente remergulhou nesse texto, reviu e estruturamos, e cada trecho a gente olhou, a gente traz ele de três formas. Primeiro, o resumo, um pouquinho do que tem naquele capítulo, subcapítulo, as palavras-chave, e depois exatamente a reflexão, a parte da resenha crítica. A gente sempre vai trazer o nosso resumo, mas a gente quer completar com o resumo de vocês. Então, aquilo que vocês colocaram como marca-texto, aquilo que você entendeu, leu, não entendeu e quer trazer uma pergunta para a gente poder juntos reler e chegar a este movimento. E a gente quer finalizar sempre com a resenha crítica, porque é na resenha crítica que a gente vai trazer tanto a indicação de outros livros que complementam esse assunto, como o exemplo dos nossos atendimentos. E vamos lá. Introdução. No trecho apresentado do livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, Hellinger discute a interconexão entre vida pessoal e profissional, argumentando que ambas seguem as mesmas leis do sucesso, fracasso, felicidade e infelicidade. Ele destaca as ordens básicas do amor, que influenciam tanto relacionamentos pessoais quanto o sucesso no trabalho. Hellinger introduz as constelações familiares, inicialmente usadas para compreender relações pessoais, mas também aplicáveis ao ambiente profissional. Enfatiza a importância da postura interna e movimentos de cura para alcançar o sucesso em ambas as áreas. Além disso, menciona um livro futuro que explorará exemplos concretos de aplicação dessas compreensões no ambiente empresarial. No caso, esse livro vai fazer parte da trilogia e é o Histórias de Sucesso na Vida e na Profissão. O que vocês marcaram e entenderam como sendo esse primeiro resumo da introdução? O que ficou muito forte para mim, né, foi que nenhuma área da nossa vida é independente, todas têm uma ligação, né? E isso ficou muito forte para mim. E é por isso que ele traz dentro desse movimento a explicação da constelação familiar, que a gente precisa ter trabalhado com o nosso sistema, para que quando a gente vá para a profissão, a gente vá mais livre, para que a gente possa fazer essas escolhas. Teve uma área da minha vida que, como a profissional estava muito feliz e a financeira, eu esqueci de outras áreas. Então, essa parte ficou muito marcada, porque eu vivenciei isso profundamente, sabe? Que a gente pode ir trazendo essas palavras-chave que a gente foi também destacando, para que vocês entendam como é que vai ser também esse funcionamento. Então, o primeiro destaque, o primeiro conceito que a gente marcou foi integração entre vida pessoal e profissional. E textualmente a gente colocou: Hellinger argumenta que muitas vezes tendemos a separar nossas vidas pessoais e profissionais, mas, na verdade, elas seguem as mesmas leis do sucesso e do fracasso, da felicidade e da infelicidade. Enfatiza a importância de reconhecer e entender as interconexões entre essas áreas. Eu acho interessante porque muitas vezes a empresa ela pede para que a gente tenha uma postura profissional e ignore completamente a nossa vida pessoal. É como se a gente, naquele momento que a gente estivesse na empresa, fosse desligado de uma vida profissional, de uma vida pessoal. Me lembra até aquela série, né? Você entra no local de trabalho
e no elevador é como se tivesse trocado o chip e você não traz nenhuma memória da sua vida pessoal. Você só se conecta com as atividades da empresa. E quando você está indo embora, acontece o contrário e você não leva nada da tua rotina profissional. E o que a gente vê é que aqui fora as pessoas podem até ser vizinhas, mas na empresa existe uma outra hierarquia. Outra palavra-chave que a gente quer destacar é que ele começa com essa introdução trazendo as ordens básicas do amor. Então, ele traz o pertencimento, ele traz o equilíbrio e ele traz a ordem. Mas, no momento, ele só cita que existe. Elas são as mesmas que a gente tem estudado no contexto familiar. E isso ele já traz com este olhar de que sucesso e fracasso e os relacionamentos pessoais e profissionais vêm desta ordem. Então, ele está dizendo, o que a gente aprende inicialmente, a gente aprende desse contexto familiar que a gente tem. Até mesmo a profissão e ganhar dinheiro, a gente aprende com o nosso pai e com a nossa mãe. Inicialmente, são os nossos primeiros professores para essas questões. Essa última frase que ele coloca é o que ele espera que o livro faça conosco. Ele diz assim: eu lhe desejo com este livro, e talvez os seguintes, o grande sucesso ou a felicidade plena na vida e no trabalho. Seja lá o que você quiser alcançar individualmente e realizar a serviço da vida. Buscar o crescimento, buscar estar sempre olhando para frente. Ele coloca isso no início lá. Sempre olhando para frente, e não voltando os olhos para trás. E a gente faz muito isso, né? Já serve como citação. Pega essa frase, né? O grande sucesso ou a felicidade plena da vida e no trabalho, e coloca Bert Hellinger. Olha o quanto a gente já está trazendo de uma informação para um novo trabalho, uma nova forma de abordar. Então, ler o livro e marcar texto dessas frases importantes vai ser muito importante para a nossa mudança. A gente não pode ler um livro. Esses livros organizacionais, nem tanto, mas os livros familiares do Bert, a gente não pode se envolver com as histórias das pessoas. A gente tem que se envolver com a técnica. Levantar esse tópico da introdução a serviço da vida é um conceito-chave interessante também. Porque esse instiga, tipo, como assim? Eu trabalho para mim, eu tenho que me sustentar, eu tenho que sobreviver. Isso, pelo olhar sistêmico, é um pouco mais do que isso. E Bem mais. começa a apontar um pouco para os conteúdos que vão vir em seguida, que a gente vai olhar para quem não foi egoísta, para quem pensou no outro. E pensou no outro de uma maneira muito primordial e essencial, que é justamente a figura da mãe. Isso que você trouxe, Madá, começa a trazer um pouco do conceito também do que é a postura interna que a gente tem que ter, que é a partir daí que a constelação começa a dizer que você não muda os outros. A partir do momento que a gente está fazendo uma análise dos relacionamentos, já aponta para cada um de nós. Você muda você internamente. É a partir daí que o resto vai mudar. Nesse primeiro movimento, só nessa introdução, já dizendo para a gente prestar atenção, que a gente está trazendo os conceitos da constelação, mas ele aqui quer ampliar para que a gente possa compreender sobre o novo contexto, agora o empresarial. Ele está trazendo um alerta para a gente. Mesmo que as empresas sejam familiares, a ordem aqui vai ser diferente. Então, por isso ele destaca as leis sistêmicas, mas depois ele vai explicar para a gente que as leis sistêmicas aqui vão ser diferentes, vão ter novos contextos. A introdução oferece uma visão bem interessante sobre as interseções entre a vida pessoal e a vida profissional,
trazendo um argumento de forma persuasiva que ambos estão sujeitos às mesmas leis e princípios fundamentais. Mas a ideia de aplicar a constelação familiar, originalmente voltada para as relações pessoais, a este ambiente agora profissional, ela traz uma particularidade bem interessante, porque ela sugere uma abordagem inovadora. Então, ele está dizendo que algumas questões organizacionais vão ser melhores trabalhadas dentro desse contexto. Então, tem um ponto base, que é a cura, ou, para quem quer trabalhar com outra palavra, a solução, né? Que surge a partir de uma postura interna. Porque nós mudamos primeiro a nós mesmos e não adiantando simplesmente querer mudar o outro. Então, dentro da introdução, no geral, são apresentados esses conceitos bem interessantes, mas agora são apenas provocativos, porque eles estão enfatizando a importância da postura interna. Então, eu tenho que vir para cá com uma nova postura e eu tenho que trazer movimentos de cura ou de soluções, né, para alcançar esse sucesso em ambas as áreas. Se eu percebo que é algo do pessoal que está em desequilíbrio, tento resolver isso. Se eu percebo que é algo do organizacional, tenho que resolver isso. Então, além disso, ele apresenta essa sequência da leitura da trilogia dos livros, dizendo que primeiro a gente começa com esse livro, na sequência a gente vai para as histórias de sucesso na empresa e na profissão, e, por último, ele está trazendo esses conceitos de aplicações, de compreensões, especialmente nesse ambiente empresarial. E isso é só uma introdução. E ele não traz a estrutura de capítulos. Então, a gente vai seguindo como temas. O próximo tema que ele traz é sobre o nascimento. E sobre o trecho do nascimento, nós fizemos o resumo da seguinte forma. Hellinger destaca o nascimento como o primeiro e mais significativo sucesso em nossas vidas, enfatizando como essa experiência inicial molda a nossa capacidade de nos impor ao mundo. Ele levanta questões sobre como o modo que nascemos pode influenciar nosso desenvolvimento futuro, destacando os desafios impostos por experiências como cesáreas ou nascimentos prematuros. Apesar desses desafios, o autor sugere que é possível transformar e superar as limitações impostas por essas experiências iniciais. Eu colocaria, meninos, um adendinho ali, quer dizer, o livro dele é assim, né? Mas a gente sabe que desde a concepção já vem coisas acontecendo, né? Esse adendo vai para a crítica, Amadá. É só para que a gente traga esse contexto de quem não leu esse primeiro tema, né? Eu marquei ali bem a primeira parte mesmo. O primeiro e decisivo êxito da vida foi o nosso nascimento. E aí ele arremata no finalzinho: ganhamos a força para nos impormos com sucesso mais tarde. A gente entender, quando a gente estiver falando com o nosso cliente, como foi o nascimento dele? Foi algo que foi programado pelos pais? Ou os pais, né, naquele momento, disse, não, nós vamos esperar que ele marque. E a gente tem vários contextos. O médico falou que era para ser hoje, e nada. O médico já falou que era para ter nascido, e nada. Quais são os olhares que a gente pode trazer desses movimentos quando passam do tempo ou quando antecipa, né? Agora a gente traz as nossas reflexões também para o nosso momento de nascimento. Porque algumas coisas podem fazer sentido em nós precisarmos de ajuda até hoje. Se a gente teve que nascer por cesárea, se a gente teve que nascer por fórceps, de repente, a gente está precisando de ajuda até hoje. O primeiro sucesso é exatamente esse nascer. E a partir daí vai nos trazer o olhar
que é o segundo conceito que a gente trouxe, que são os impactos do nascimento na vida posterior, que o Paulino já começou a trazer justamente pelas consequências. O que a gente sente depois e o quanto disso a gente consegue correlacionar com esse aspecto muito do físico mesmo. Que consequências podem ter um parto mais adiantado, mais atrasado, uma cesariana. E isso, como terapeuta, a gente traz para o cliente porque ele não tem obrigação nenhuma de nem ter a intuição de achar que alguma coisa do nascimento dele pode estar reverberando na vida profissional. Quando a gente observa que a forma como nós nascemos precisa ter hoje uma superação de alguns efeitos iniciais, a gente tem que ir em busca disso. E talvez isso possa ser uma resposta para quem está na busca desse autoconhecimento. Eu estou buscando, mas talvez seja preciso ir até esse momento do nascimento. Porque a gente pode trazer transformações e superações quando a gente acolhe, a gente reconhece essas raízes, sabe? Do que foi feito, desses primeiros desafios impostos a essa experiência inicial. Na resenha crítica, o texto oferece uma perspectiva bem intrigante sobre o impacto do nascimento em nossa vida e como essa experiência inicial pode moldar nossa capacidade de superar e realizar realizações futuras. Mas, no geral, o texto oferece reflexões interessantes, especialmente quando se trata de vínculos experienciais de nascimento e resultados na vida adulta, até mesmo na superação dos efeitos iniciais do nascimento. A crítica que a gente traz para esse primeiro momento é que é um texto que traz reflexões. Ele não começa a partir daí dando soluções, percebe? Ele não está dizendo como fazer isso, mas ele está dizendo, pode ser aqui. Ele não fala a partir da concepção, ele fala nascimento. Eu acredito que ele, dentro desse nascimento, pelo que a gente já conhece dele, ele levou em consideração essa questão de concepção, gestação, etc, etc, etc. Mas ele não citou aí. Ele citou a partir do nascimento, de como foi o nascimento. Ah, sim, explicitar um pouco mais uma percepção do período intrauterino, né? É É, o período intrauterino. Aqui, acho que ele pegou aqui muito, ele direcionou o foco até mais para a ação do nascer, como não sim. só o lado passivo. Dentro desse contexto, ela consegue ter essa primeira atitude para Uhum. pontuar principalmente como esse sendo o primeiro sucesso. Mas a gente pode ter o sucesso anterior a esse, que é justamente a concepção em si. Olha, eu fiz a vida dar liga, eu sou o resultado disso. Se vai ter esse sucesso seguinte, que seria o primeiro sucesso, como ele coloca no livro, alguns não vão chegar, mas vão ter esse primeiro sucesso inicial da concepção. Pode ser um sucesso micro, de segundos, dias, meses. O sucesso pode terminar exatamente no nascimento, mas existe já um pré-sucesso, sim. Realmente, madame. Tem esse olhar que a gente pode expandir. Bem, seguindo, a gente vai para o próximo tema, que é encontrar e tomar a mãe. Primeira parte, conseguimos. Saímos da barriga. E depois, se tudo estiver dentro de um contexto tradicional, a gente vai partir para esse encontro. No nosso resumo, Hellinger segue explorando a relação entre o sucesso pessoal e na profissão com as primeiras experiências de vida. Primeiro o nascimento e logo a seguir o encontro com a mãe. O sucesso inicial do nascimento, demonstrando a capacidade de se impor, influencia todo o curso da vida. E logo na sequência a importância de encontrar e tomar a mãe em todos os aspectos, como fonte de vida, nutrição e amor, afirmando que o sucesso posterior na vida e na profissão está intrinsecamente ligado à qualidade dessa relação primordial,
Eventuais reservas e rejeições em relação à mãe são refletidas em nossa vida e sucesso. Bert sendo Bert, né? Já provocando aí a cada linha, praticamente. Tá falando de sucesso, está falando em sucesso, mas tem essa outra parte, que podem ter sido reservas, rejeições, conflitos, e a gente vai entender dessas questões de enquanto criança, no colo da mãe, batendo na cara dela. Já traz algumas coisas dentro deste movimento. O que vocês marcaram? Tá falando? Quando ele fala, né, que eu renuncio a ela, eu fico sozinha, eu me separo dela. Mas ele vai trazendo que existe uma relação com a mãe, mas essa relação ela está muito mais aberta por parte do filho do que por parte da mãe. A mãe pode estar trazendo outros olhares. Então, ele não destaca exatamente qual a idade do filho, mas ele destaca que, dentro de algum momento, essa relação pode estar em desequilíbrio. Então, ele está dizendo, inicialmente, que o sucesso é visto quando existe o nascimento e existe este primeiro sucesso o primeiro sucesso de ter nascido, mas esse segundo movimento, que é ir nessa jornada de vida, trazendo algumas formas bem independentes, e dentro desse segundo contexto, esse tomar a mãe. Então, ele sempre diz para a gente, né, que é necessário tomar a mãe. E ele traz esse ponto como sendo muito novinho. É nesse movimento muito novinho. Mas porque ele está preparando a gente para um conceito que a gente vai entender logo mais em breve, que é o movimento interrompido em direção à mãe. E ele não identifica qual é a idade, mas ele identifica que existe esse movimento. A gente vai encontrar isso no próximo, acho que no próximo tempo. A mãe, em algum momento, gente, ela pode não ter leite. Ela pode trazer algum bloqueio, alguma coisa que pode estar ligado a alguma depressão pós-parto, algum movimento deste, e dentro dessa relação ela não é capaz de nutrir o próprio filho. Aí, Paulino, vem o segundo parágrafo aí, que diz, olha só, quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós. Então, nós, enquanto chegantes, nós temos que aceitar o que vem, seja com depressão, seja, enfim, aceitar como Isso. vem. Quando vem, tomamos a vida como um todo, na medida em que tomamos a nossa mãe. Então, quer dizer, nós precisamos aceitar ela como ela é, e nós julgamos. Quando a gente está com o nosso cliente está no adulto, está nessa vida agora, sabe, dentro dessa postura, com uma boa casa, com um bom carro, com um bom relacionamento, com uma boa vida financeira, mas existe uma falta, existe um vazio, e esse vazio, talvez ele esteja tentando encontrar agora, e a gente vai encontrar exatamente como neste primeiro momento. Porque ele pode ter recebido tudo, mas se ele não recebeu, ou se ele não pôde receber esse amor que veio da mãe, é um vazio que ele sente. Naquele primeiro momento, era tudo o que ele precisava. Então, hoje, na vida adulta, tudo isso que eu relacionei, ele tem, mas não é o que ele precisa. Ele ainda busca algo neste período em que ele tinha essa relação direta com a mãe. Porque nessa época, será que a gente já começa a julgar desde lá? Desde Olha, que nascemos? o Freud ele traz esse período até dentro dos chutes, né, que a criança dá na barriga da mãe. A Pois é. forma como a gestação é feita, já existe um conflito entre o espaço que o filho precisa e o espaço e o conforto que a mãe pode oferecer.
Uhum. Aí tem um outro filme que é muito interessante, que é Nós Precisamos Falar sobre Kelvin. Fala-se sobre a relação de mãe e filho, aonde a mãe não queria ser mãe, e ela foi mãe, mas o filho, ele nasce com tanto ódio, uma vida inteira fazendo o que ele queria para provocar essa mãe. Quanto mais a criança fazia, menos a mãe abria o diálogo, menos a mãe olhava para o que realmente ele estava sinalizando. Então, o que choca para as pessoas é como é que esse jovem pegou um arco e flecha e saiu matando todo mundo? Ele sofreu bullying na escola? Não. Ele tinha relações conflitivas com a mãe, É, lá de trás, né? lá Ah, de e trás. aí ele ainda estava direcionando para o externo, né? Essa agressão. Muito do que acho que a psicanálise traz sobre a depressão é quando tem um pouco dessa sombra do pai e principalmente da mãe sobre o nosso ego, e a gente vai atacar essa sombra, a gente não ataca a mãe diretamente, né? E a gente acaba fazendo esse ataque interno que acaba virando uma depressão. Sabe aquela figura que tem desenho animado que tem a pessoa vai dar um tiro com uma pistola, com uma arma e o cano ele faz uma curva voltado para a Enverga, pessoa, né? assim. Bem Essa é a Pernalonga questão, isso. a sombra no ego, ao invés de direcionar para o lado certo, a gente acaba acertando a gente mesmo. Uma das perguntas que a gente mais faz, como é a sua relação com a mãe? E a gente vai observando. Vamos trazer a resenha crítica? O texto apresenta uma perspectiva também provocativa sobre a influência das primeiras experiências, particularmente entre o nascimento e a relação com a mãe, no sucesso subsequente na vida e na profissão. Ao destacar a importância de tomar a mãe, como ele sempre fala, é uma fonte de vida e nutrição, o Helling ressalta a relevância dos vínculos emocionais primordiais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, ele nos diz, é necessário observar o vínculo que nós temos com a nossa mãe. Então, ele estabelece nesse trecho paralelo o clássico entre mãe e sucesso. Então, quando ele diz que o sucesso vem da mãe, ele está dizendo para a gente que o sucesso chega através da relação que nós temos com a nossa mãe. Mas, e quando esse movimento não ocorre? A gente já começa a fazer perguntas, porque ele está sinalizando sempre essa questão do sucesso, do sucesso, do sucesso, mas a gente está encontrando o nosso cliente, muitas vezes, que não consegue ter isso. E a gente já começa a perguntar, e quando isso não acontece? Então, apesar do Helling sugerir que o sucesso está ligado à qualidade dessa relação inicial, ele não deixa claro se aqueles que não a têm estão fadados ao fracasso, já que outros fatores, como o ambiente socioeconômico, a educação, as experiências familiares, essa estrutura familiar, até mesmo as experiências culturais, pode moldar para a vida do sucesso de uma pessoa. Então, apesar desta crítica, uma abordagem mais equilibrada, que leve, né, em conta uma variedade de influências e experiências através dessa relação, a gente tem que ir para a função mãe, para poder inicialmente garantir a sobrevivência dessa pessoa. E a partir daí nós podemos fornecer uma compreensão mais completa e precisa sobre o tema. Então, a gente já começa a trazer essa crítica para este olhar. Então, se não tem esse êxito, se não tem essa experiência com a mãe, a gente já pode observar, a gente já traz um novo olhar que, então, vamos para quem teve a função mãe, porque a função, ela vai ser exercida por alguém do próprio sistema. Aí, nesse caso, vem as avós, podem vir as tias, madrinhas,
Mas alguém exerce essa função mãe, até mesmo irmã mais velha pode exercer essa função mãe. Mas a gente não pode se preparar apenas para aqueles clientes que são só flores. Tem alguns que têm muitos espinhos, tem flores, mas tem muitos espinhos. E como é que a gente se prepara para isso? O que é que vocês destacaram como crítica? Olha a responsabilidade da mãe ou quem exerce a função de mãe. Isso tudo que o Bert vem trazendo não é para apontar na direção de que a mãe é culpada. Não, é É, responsabilidade. é muito pela questão da ampliação do contexto, e a terapia vai chegar para o filho, porque quem vai fazer os movimentos e renovar as percepções são os filhos. A mãe fez o que deu conta. E a gente começa a olhar exatamente para o desencontro. E vamos para o seguinte bloco de texto, que é chamado O Movimento em Direção à Mãe. Esse é No, incrível. no resumo, o texto aborda as consequências emocionais da separação precoce da mãe na infância, destaca a dor, o desamparo e o desespero resultantes dessa separação, além das decisões internas tomadas pela criança, como renunciar à mãe ou se distanciar emocionalmente. Mesmo quando a oportunidade de reunir-se com a mãe se apresenta, a criança pode subtrair-se dela, fechando-se ao seu amor e rejeitando as suas tentativas de aproximação. Essas experiências moldam comportamentos e relacionamentos futuros das pessoas, influenciando a capacidade de receber amor e afeto maternal e criando barreiras emocionais que podem persistir na vida adulta. Desencontro. E agora? O que se faz para isso? Como é que a gente se movimenta, se reaproxima? Como o Paulino trouxe, esse caminho pode estar com muitos espinhos, quer tenham sido eles intencionais ou não. Por isso a gente não precisa ir para essas investigações. A gente precisa entender se houve esse movimento em direção à mãe. O que vocês destacaram? Muito forte para mim desse movimento, né, é como a gente leva para os parceiros, para o relacionamento, né? E aí me vem aquele caso do daquele jogador de futebol lá, né? Eu acho que é o Kaká, que a mulher fala, olha, eu larguei ele porque ele era muito bom. Não, tem uma hipótese, né, dessa mulher também ter esse movimento interrompido com a mãe e não conseguir tomar isso, né? O toque, pelo que fala, é muito pesado, tudo que é ganho, né? Tudo que vem. Vamos primeiro, então, falar sobre a separação. Porque a gente trouxe algumas temáticas sobre alguns exemplos que podem ser vistos nesse movimento de separação, né? A mãe pode ter morrido para poder dar a luz ao filho, pode ter acontecido realmente este movimento em que o filho é liberado e volta para casa e a mãe continua no hospital. Então, o texto ele destaca que muitas pessoas experimentam uma separação precoce da mãe, seja por motivos de doença, por hospitalização ou por outras circunstâncias. Mas essa separação tem um impacto profundo no comportamento futuro dessas pessoas, porque ele traz um novo conceito. Quais são as consequências dessa separação, Gustavo? Consequências da separação precoce da mãe. Sentimentos muitas vezes difusos e que a gente não consegue nominar, de dor, desamparo e desespero. A gente não nomina porque quem está pegando essas informações iniciais é a nossa criança interna. Para o futuro, como consequência, nos leva a tomar decisões internas que vão reflexos dessa renúncia à mãe, de permanecer exatamente distante, tanto da mãe ou de qualquer outra pessoa. A partir dessa base maternal, de contato, de afeto, de ter essas primeiras trocas, a gente se separa emocionalmente também de todos os demais. Questão do espinho que foi trazida, tem aquela imagem também do casal de porco-espinho, né? Como é que fazem para ficar junto?
Se eles estão numa distância, ok, aqui a gente não se machuca, mas a gente quer se aproximar, a gente se aproxima, se machuca. A gente leva o nosso olhar como terapeuta lá para essa relação primária com as nossas mães. É o outro conceito, palavra-chave que a gente destacou, que é a subtração da mãe, que é aquela situação onde a criança tem a oportunidade de se reunir com a mãe está propondo, fazendo esse movimento disposta, mas a criança rejeita. Ela já está com essa questão de ação e reação, já está com essa memória com ela, com essa raiva, com essa coisa, e já é um outro momento, um momento novo, mas a criança diz não. Ela tira a mãe da frente dela. Essa parte que a Dani traz, porque essa rejeição interna da mãe, agora ele traz uma palavra, né? Existe uma rejeição. E dentro deste movimento ele traz algumas palavras, inclusive, né? Eu renuncio a ela, eu fico sozinho, me deixou aqui, então eu permaneço sozinho. Essas questões realmente são trazidas. Olha onde é que a gente vai encontrar isso. Vai encontrar em um movimento em que a gente não teve essa mãe. Que esse movimento já pode ter tido interrupção lá dentro da barriga, que é onde a gente vai ter as características do pessoal que tem a personalidade esquizoide mais aflorada. Vamos para essa resenha crítica. O texto aborda de forma comovente as consequências emocionais da separação da mãe durante esse período da infância. Ao destacar a dor, o desamparo e o desespero resultante, o Bert ele oferece insights valiosos sobre como essas experiências moldam o comportamento e os relacionamentos futuros das pessoas. Uma das primeiras forças do texto é sua capacidade de ilustrar vividamente os efeitos duradouros da separação precoce da mãe, como a tendência à rejeição emocional e à distância afetiva. Mesmo quando a oportunidade dá-se de reunir-se com a mãe, isso não acontece. Essa representação sensível da dor e da complexidade emocional envolvida nessas situações proporciona uma compreensão mais profunda das lutas internas enfrentadas por aqueles que vivenciaram tal separação. Mas, no entanto, seria enriquecedor se o texto oferecesse uma análise mais abrangente das possíveis formas de superar e curar para essas feridas emocionais. Embora Bert reconheça a profundidade do impacto da separação precoce da mãe, agora ele não oferece muitas sugestões práticas para lidar com essas questões emocionais na vida adulta. Uma discussão sobre a terapia de apoio, sobre como a terapia familiar, como as nossas terapias, os nossos movimentos, tudo isso poderia realmente completar esse texto. Ele ainda não traz como solucionar isso, mas ele traz aquela definição sobre o movimento, as consequências de um movimento interrompido. Então, a gente já sabe que aqui ele vai falar sobre o movimento interrompido em direção à mãe. Aqui ele está trazendo um dos contextos que a gente mais observa dentro do atendimento. Esse trecho vai ser uma espécie de ponto de virada dentro desse primeiro conjunto de textos, porque ele vai pegar o que a gente já está sentindo, essa falta, né? Ele vai pegar, fazer uma espécie de um resumo do que a gente já viu até aqui e vai começar a expandir para movimentos de solução. Ele começa a fechar essa parte um pouco mais teórica e começa a botar a questão prática no horizonte. No nosso resumo, o texto aborda as consequências emocionais da separação precoce da mãe na infância, destacando como esse trauma pode influenciar os relacionamentos e o sucesso na vida adulta. Explora-se como a memória corporal do trauma afeta a capacidade de se aproximar dos outros na vida adulta, levando a padrões de comportamento passivos e de espera. O autor sugere que a resolução do trauma ocorre ao enfrentar a situação original da separação e resgatar internamente o movimento interrompido em direção à mãe.
permitindo uma reconexão emocional e a cura gradual das feridas emocionais. Interessante aí. Percebendo que ele traz esse consumo e já coloca uns temperinhos a mais, assim, padrões Aguça, passivos e né? de espera, Aguça, chamando gente. o cliente para ação, para olhar para o movimento interrompido, que é uma cura que ela pode ser por etapas, por camadas. Aqui ele Uhum. começa a nos dar essa viradinha. É o E de caso. conceitos e palavras-chave, pessoal. O que vocês rabiscaram, destacaram no PDF, marcaram o livro para toda a eternidade? Gente, aqui a gente precisa trazer as consequências do movimento interrompido em direção à mãe. Então, destaca-se que este trauma pode influenciar a capacidade de se relacionar de forma saudável com parceiros e filhos. Se eu E tive um profissão também. movimento interrompido à mãe, eu vou identificar que o meu cliente poderá ter essas mesmas dificuldades. E aqui a É, gente fica esperto para não cair no julgamento e no que a gente fala na história do cliente. Se, por exemplo, chega uma cliente mulher dizendo: "Ah, eu tenho uma dificuldade enorme no meu relacionamento com os homens, etc e tal." Claro, a primeira camada, o que que é? É o masculino, é o pai, mas essa dificuldade de aproximação pode ser por conta de exatamente essa ruptura de receber o amor, o carinho, o afeto da mãe. Algo deu ruído, essa comunicação deu algum problema, e o reflexo é nos relacionamentos com o masculino. Então, a gente tem o problema de superfície e tem as camadas que estão por trás. E esse é um dos motivos que a gente não faz muita anamnese nos atendimentos da Meta. A gente traz a história base e, conforme vai se desenvolvendo, a gente vai perguntando mais para o cliente. Porque se a gente for sair e entrar no modo de julgamento, a gente vai, não, é o pai masculino, o que que ia acontecer com esse pai? E daqui a pouco a gente está olhando para um lado e a história toda está esperando para ser vista do ladinho, assim, né? outro detalhe são as memórias corporais do trauma. Então, o Bert, ele menciona como o corpo lembra do trauma da separação precoce, resultando em dificuldade de aproximação física nessa vida adulta. Em vez de se dirigirem ativamente um para o outro, aqueles que experimentaram a separação precoce podem esperar passivamente que os outros venham à sua direção. Então, o nosso cliente, ele vai dizer, neste momento, que ele sente que existe uma paralisação, que ele não dá conta, que ele não vai, que ele não tem força, que ele... Entende? Porque isso ficou registrado no corpo dele. Então, como é que a gente pode solucionar? O que ficou muito forte para mim é essa questão de ele sugerir, né, que você dá um passo, depois você dá outro passo, como que é como uma analogia lá do começo, né, assim, que você não vai sair correndo. Por exemplo, eu faço uma constelação hoje, não vou correr amanhã, talvez um passo, né? E agora, falando isso, me vem muito forte, né? Talvez seja um reaprender a amar. Percebe que aqui ele está dizendo que a gente tem que enfrentar o medo? A gente precisa. A gente precisa enfrentar o medo, precisa enfrentar a dor, precisa trazer essa raiva que ainda está associada. A gente precisa trazer tudo isso. E como é que a gente faz depois que a gente dá voz a tudo isso? A gente vai para um movimento anterior a tudo isso acontecer. Precisa trazer essa explosão, porque ele está congelado no sentimento. E quando ele consegue fazer isso, a gente vai em busca dessas reconexões e essas curas emocionais. Como? A gente dá um passo atrás. A gente vai para um movimento aonde este movimento interrompido ainda não tinha acontecido. Então a gente oferece o abraço, a gente oferece o colo da mãe,
a gente oferece a nutrição, a gente oferece dar o peito e ele sugar. A gente está fazendo todos esses movimentos de reconexão neste momento, tá? E o Bert, quando ele faz este texto, ele não conta aqui como foi a experiência dele. Só no livro que ele fala sobre a minha vida, minha história, é que ele traz como é que ele observou essa questão do movimento interrompido. O Bert oferece uma perspectiva bem profunda sobre essas complexas consequências, principalmente psicológicas, da separação precoce da mãe. Ele destaca como esse trauma pode afetar esses relacionamentos e o sucesso na vida adulta. A ideia de que a resolução do trauma ocorre ao enfrentar a situação original é resgatar o movimento interrompido em direção à mãe. É poderosa e sugere um caminho potencial para a cura emocional. Mas ele poderia se beneficiar de uma discussão ainda mais detalhada sobre essa estratégia prática para enfrentar esse trauma, sabe? Ele poderia dizer para a gente como fazer isso. A gente está trazendo algumas soluções, mas se alguém pega esse livro e quer, nesse trecho aqui, entender, não vai ter tantos exemplos. Embora ele sugira, né, que a cura envolve enfrentar essa situação original e dar passos graduais em direção à mãe, como a Dani falou, ou então a uma parceria amorosa, né, um parceiro amoroso, seria muito útil oferecer exemplos concretos de como isso poderia ser feito na prática. Além disso, uma discussão sobre o papel da terapia e do apoio profissional na cura emocional poderia enriquecer ainda mais o texto. A própria história do Bert em relação a esse movimento interrompido em direção à mãe poderia ter sido trazida aqui, nesse momento, para a gente entender como foi. Mas, apesar dessas limitações, o texto realmente oferece uma reflexão muito, muito significativa, né, sobre essa importância das reconexões emocionais com a mãe. Vocês já leram sobre este movimento interrompido que o Bert traz? Ele conta que, em um momento, a situação financeira dos pais ficou tão abalada que eles tiveram que ir morar com os avós. Então, toda a família foi morar com os avós. E naquele momento que as coisas, naquele lugar onde eles foram morar, existia muita solidariedade, pessoas se ajudavam. E fez com que os pais conseguissem retomar a vida. E quando os pais resolvem voltar para a cidade, o Bert fica com os avós com a desculpa de que o ano letivo ainda não tinha acabado. E ele fala que isso provoca ele drasticamente, porque ele tinha 2 irmãos, uma caçula e o irmão mais velho. Então, para ele, naquele momento, os pais gostavam mais do irmão mais velho do que ele. Ele não conseguia enxergar que eram condições financeiras. Ele conseguiu enxergar que, a partir daí, houve um movimento interrompido em direção à mãe. E quando ele volta, quando o ano letivo volta e ele vai morar com a mãe, ele fala que algo quebrou. Advogado do Bert, porque conforme ele vai trazendo os conceitos, nos desperta em nós um pouco. E na prática, como é que faz? Ele dá um pouquinho do que vai ser, assim, do que a gente pode utilizar, mas é uma percepção muito quando a gente já está na posição do terapeuta, do tipo, eu vou transformar isso aqui num exercício. E ele comenta lá no início que os exemplos práticos vão ser lá para outro livro. Aí juntou 2 coisas em uma, né? Uma, a organização desse aqui, dele trazer esse lado um pouco mais conceitual, teórico, e o outro livro seu de prática. E juntou 2 coisas em uma, porque além da organização tem esse lado de marketing mesmo. Esse aqui vem até aqui, quer saber mais? Compre o outro livro também. Tudo faz parte. Que poderia ter tido mais exemplos, poderia.
Eu lembro da minha primeira aula no curso de constelação. Gente, era tanta informação, mas tanta informação que eu disse, à tarde não vai ter mais nada, né, gente? Porque já entregaram tanto para a gente agora de manhã que à tarde não vai ter mais nada. Tadinho daquele Paulino. À tarde teve mais informação ainda. E eu digo, meu Deus do céu, como é que pode tanta coisa assim? E era, realmente era muita coisa. Mas ele traz, na sequência, né, o movimento em direção ao sucesso. Agora começou, como estamos entrando no positivo, né? A gente estava todo num cenário de, não, aqui, ó, dificuldade, está ruim, e é o problema, e o que que faz com isso? Vamos lá. Resumo. O autor estabelece um paralelo entre o movimento em direção à mãe na infância e o movimento em direção ao sucesso profissional na vida adulta. Enfatiza a importância de uma atitude proativa em relação ao sucesso, sugerindo que devemos nos dirigir ativamente a ele, em vez de esperar passivamente que aconteça. Destaca-se que o sucesso é uma jornada que requer esforço contínuo e progressivo, tal qual quando nos dirigimos à mãe passo a passo na infância. O texto ressalta a necessidade de manter uma conexão emocional com o sucesso semelhante à conexão emocional com a mãe, para nos prepararmos melhor para alcançar nossos objetivos. Dando a expressão clássica, a mãe é a cara do sucesso. É a cara do Como sucesso. assim? Ah, leia o livro, como dizia o Tim Maia, né? Bem, então vamos trazer, então, essa questão deste paralelo entre a relação com a mãe e o sucesso profissional, né? A gente pode destacar, com essa fala do Gustavo, a gente pode destacar que, assim como a conexão com a mãe é crucial para o desenvolvimento emocional, o direcionamento ativo para o sucesso é essencial para alcançar objetivos profissionais. Se o filho, neste momento, tem todo o apoio do sistema e tem toda essa boa relação com a mãe, ele vai alcançar de uma forma livre a escolha profissional dele. Se o filho ele ainda está emaranhado com essas questões do sistema, ele abre mão das escolhas que ele faz em prol ao sistema. Então, ele ainda vai estar olhando para as necessidades da mãe e ele vai abrir mão do sucesso. Ele vai trabalhar, ele vai para uma carreira, ele vai para um movimento, mas ele abre mão das escolhas dele, ele abre mão desse sucesso, né? E a gente pode trazer também essas atitudes proativas, né, Gustavo? Os conceitos eles vão se encadeando no outro, e a atitude proativa, o que vai ter de destaque dentro desse conceito, além de tudo que a gente já depreende pelo próprio conceito, é que vem a questão de assumir a responsabilidade. Ação e responsabilidade, elas aparecem juntas nesse momento. E é o grande aprendizado que a gente pode ter com o materno, com o feminino, com a mãe. A mãe, ela nos ensina o quê? A cuidar, ela cuida da gente. O que que a gente aprendeu? Ah, eu vou trocar, vou cuidar dela. Não! A gente aprende que a gente tem que cuidar da gente também. E isso começa, agrega para o proatividade essa questão da responsabilidade, a questão da autorresponsabilidade, de ir em busca. E aí fecha todo esse ciclo da proatividade, de ir em busca do sucesso, porque eu cuido de mim, porque eu aprendi isso com a minha mãe. Ah, mas deu o movimento interrompido, então pode dar todo esse efeito cascata da gente ficar ainda na espera do que essa mãe não pôde entregar para nós ou que a gente não soube receber. Então, esse sucesso, gente, ele é uma jornada. E ele passa a ser uma jornada quando a gente observa o quanto de esforço vai ser promovido em relação a um progresso. Eu primeiro tenho que identificar onde é que está a dor, onde é que está o trauma, onde é que a pessoa parou. E dentro deste movimento, a gente vai construindo o que ele fez. Vai trazendo
possivelmente, inicialmente, a dor da criança, mas a gente vai trazendo a força do adolescente para reconectar, para fazer com que ele possa ter um movimento em que ele olha de novo para as vontades que ele tinha, de novo para os desejos, de novo para aquela profissão. E quando a gente consegue encaixar, trazer essas conexões, principalmente essas conexões emocionais de sucesso, ele resgata profissões que ele queria fazer e, naquele momento, não conseguiu. Ele consegue fazer a transição de carreira, ele consegue fazer esse movimento. Nós tivemos uma constelação essa semana, onde a pessoa escolheu este elemento. É uma casinha de madeira e ela é vazada, né? Tem um coraçãozinho aqui em cima, mas esse coraçãozinho maior aqui é vazado. E a cliente trouxe. Escolhe um objeto que representa o dinheiro, essa casinha. E essa casinha era a mãe. Quando a gente acessa a mãe trazia um vazio, mas um vazio que essa filha não era capaz de preencher. E olha como esse movimento começou a ser feito, porque no início da constelação, o que ela queria entender, a relação que ela tinha com o financeiro e a dificuldade que ela tinha de relacionamento com o pai. Quando a gente traz o movimento da constelação e a gente observa que ela se coloca em sacrifício para poder preencher esse vazio da mãe, vocês acham que ela teria condições? Quem tem condições de preencher um vazio da mãe? A mãe dela, não é isso? Nós, enquanto filhos, não vamos conseguir de jeito nenhum. A mãe dela consegue fazer esse movimento. Vamos para a resenha crítica. O texto oferece uma reflexão bem instigante sobre a relação entre o movimento em direção à mãe na infância e o sucesso profissional na vida adulta. Ao estabelecer um paralelo entre esses dois aspectos, Bert destaca a importância de uma abordagem proativa, emocionalmente conectada, para alcançar o sucesso no trabalho e na profissão. Uma das principais forças que a gente vê no texto é a sua capacidade de ilustrar vividamente como a atividade proativa, o esforço contínuo e a busca ativa de oportunidades são essenciais para alcançar o sucesso profissional, assim como o direcionamento ativo em direção à mãe, na infância, é crucial para o desenvolvimento emocional. Isso oferece uma perspectiva valiosa sobre a importância da responsabilidade pessoal e do comprometimento na busca por objetivos profissionais. O que a gente traz como sugestão para esta parte é o currículo integrado. Se você consegue fazer com que ele entenda a trajetória profissional que ele teve em busca de um sucesso e muitas vezes sem conseguir atingir o sucesso, a gente pode trazer o quanto ele está buscando ainda atender às necessidades dessa mãe ou ainda atender à necessidade dele porque teve um movimento interrompido em direção à mãe. Mas o texto ele poderia se beneficiar com essa discussão mais aprofundada sobre essas barreiras práticas e emocionais. Por isso que a gente está trazendo essa sugestão de introduzir o currículo integrado, quando a gente percebe que houve um movimento interrompido e a gente percebe que o nosso cliente está tentando e não está conseguindo ter um direcionamento na carreira. Se a gente quer trazer essa representação da mãe e a gente também quer trazer a representação do sucesso, vamos para o currículo integrado deles. E o próximo e último tema, Gustavo? Esse tópico, esse bloco de texto, ele é denominado, o título é A Dedicação. E aqui a gente expande o olhar agora um pouco mais para o profissional mesmo. A gente começa a sair um pouco desse foco da mãe, da relação, e entra para esse olhar para a nossa profissão.
e trazemos para vocês no resumo o seguinte: o texto aborda a importância da dedicação como um elemento essencial para o sucesso e a felicidade na Já vida. fazes que eu escrevi. Vem, Destaca-se que a vem, dedicação meu se amor, vem. origina Vem fazer no xixi. coração e pode ser influenciada pela qualidade do nosso relacionamento com nossa mãe na infância. Quando esse relacionamento é interrompido precocemente, pode resultar em um padrão de afastamento em nossos relacionamentos. É aquele resumo no clima do mais do mesmo, mas que traz esse elemento desse olhar da dedicação, mas uma dedicação muito interna, com sinceridade. Não só porque eu preciso, porque eu devo, mas de ter essa liberdade de poder ter esse reencontro com os objetivos, essa aproximação. O que vocês destacaram Eu dentro? destaquei o primeiro parágrafo, né, que fala de dedicação é o momento que começa no nosso coração. Torna-se fácil para nós, uma vez que já retornamos com sucesso até nossa mãe. Depois da minha constelação de currículo integrado, eu comecei a ver as palestras do Bert no YouTube, né? Os meus livros da trilogia chegou e eu consegui ler o primeiro, eu estou terminando o segundo. Então é um movimento que nasce muito natural, sabe? Quando a gente olha e fala algo mudou, né? E aí a gente vai com esses pequenos passos. Vamos trazer algumas também, Gustavo. Um encaixou bem com o que a Daniele trouxe, que é a dedicação como um movimento do coração. Esse movimento muito interno, a partir do momento que a gente estabeleceu essa conexão emocional com a mãe. Tendo essa ponte, esse, esse movimento, e já tendo curado um amor, a questão do fluxo do amor interrompido, fica mais fácil a gente se dedicar a nós mesmos e também aos outros. É que a gente comentou, né, do que é o aprendizado que a gente pega com a mãe? O autocuidado, e a partir daí a gente pode também o cuidar dos outros. Segundo tópico destacado seria o impacto, justamente, da interrupção do movimento em direção à mãe, que pode resultar nesses padrões de afastamento nos nossos relacionamentos e também na nossa busca pelo sucesso. É aqui que a gente acrescenta essa questão a mais, não só das dificuldades de aproximar com a relação com as pessoas, mas a gente se afasta da gente mesmo, ele já tira um pouco do olhar apenas do exterior e a gente começa a olhar, olha como você está fazendo consigo mesmo por conta de todas essas coisas que aconteceram contigo, inclusive que você não faz a mínima ideia, não tem a memória formal disso. Que a gente pode, nesse momento, é trazer uma inversão a esse movimento de afastamento. Então, seria o movimento de aproximação. Quando a gente percebe, a gente vai em busca dessa aproximação. E o Bert propõe um exercício. Ele termina este trecho propondo um exercício. Eu queria trazer a resenha crítica para falar sobre o exercício. Na resenha crítica, o texto oferece uma reflexão profunda sobre a importância da dedicação como elemento essencial para o sucesso e a felicidade na vida. Ao destacar como a dedicação se origina no coração e como pode ser influenciada pela qualidade de nosso relacionamento com a nossa mãe na infância, Bert lança luz sobre a dinâmica complexa entre conexões emocionais e relações pessoais. Uma das principais forças que a gente vê é a sua sugestão para esse exercício interno, para que a gente possa perceber e inverter o movimento de afastamento para o movimento de dedicação. Isso oferece para a gente uma abordagem prática e tangível para cultivar uma mentalidade mais dedicada a voltar para o sucesso e a felicidade. O que a gente observa é que é necessário a gente retirar do nosso cliente, ou se a gente está trazendo da nossa primeira pessoa, a gente retirar da gente
a dificuldade de se reaproximar. Então, entenda, não adianta só saber o que é o movimento interrompido. Não adianta ir buscar quando é que esse movimento foi interrompido. Agora, a gente precisa fazer um movimento que reverta esse processo. Um movimento que possa aproximar nós da nossa mãe, o cliente da mãe deles. Sem julgamento, indo até aonde o cliente consegue ir. Aqui a gente pode encontrar as barreiras do cliente. Não, porque você não entende, porque a minha mãe, os meus pais, isso ou aquilo, né? E vocês já viram, a gente falou em memória corporal, a questão emocional, tudo isso vai levando para o psicossomático, que nos leva para onde? O que a gente faz na constelação? Muita experiência psicossomática. A gente faz o movimento. Paulino já comentou, é a questão do colo, a questão da amamentação, a nutrição. E o Bert aqui ele vai nos trazer, porque, como o Paulino trouxe, a gente vai para o momento anterior, para o antes do trauma. E esse ir para o momento anterior é o que vai dar a base do exercício. A gente sabe onde tem que ir. E agora, e o como? Tem algumas alternativas. Pode ser conforme a constelação está se desenvolvendo, esse salto direto, levando o cliente para o sentimento. Não, mas pensa no momento anterior ao trauma, pensa e você vê o sentimento que surge antes de tudo isso ter acontecido, etc. Ou então, realmente, esse exercício, já que a gente viu que tem um movimento interrompido e afastamento posterior, o que dá para fazer na prática para experimentar a reaproximação? No presencial, a gente pode exatamente fazer isso. Bota o elemento da mãe, elemento, já pode estar vindo junto, elemento sucesso, o cliente, e instiga ele. Ah, mas eu não quero, não vou, daqui eu não passo, mas experimenta. Um passo, para o corpo sentir, e a partir daí ativar o emocional e começar a ter todo esse ciclo. Quando eu pego os livros do Bert, eu hoje tenho essa postura de trazer as palavras-chave, de marcar texto mesmo, de olhar qual é o conceito e dizer assim, isso é um conceito. Aqui ele está conceituando o que é o movimento interrompido. Aqui ele está trazendo um exemplo. Aqui ele está trazendo um movimento, um exercício, uma forma de trabalhar este movimento. A gente gostaria de trazer o exercício que foi proposto pelo livro para a gente, depois dessa imersão que a gente fez, para a gente observar se a gente acessa e trazer essas experiências de que eu comprando o livro e fazendo essa leitura, será que eu consigo sozinho acessar esses movimentos? Na verdade, vamos colocar em prática e verificar se a gente consegue fazer esse movimento de inverter o movimento interrompido em direção à mãe. Mas, Paulino, Gustavo, eu nem sei se eu tive o movimento interrompido em direção à mãe. Ótimo! Você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer um movimento que vá em direção à sua mãe. Percebe? As historinhas? Não, mas eu nem... Não, mas eu vim só para ser convidado. Eu vim para uma palestra filosófica. Eu não vim para nenhum movimento. Vamos fazer esse movimento? Nós transcrevemos estamos aqui com o livro, a gente vai transcrever exatamente como está o movimento para que vocês possam, no final, dizerem quais foram as sensações que sentiram. Esse segundo movimento que a gente vai fazer, ele ainda é, para a gente fechar esse nosso primeiro encontro, do livro Êxito da Vida, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Como ambos podem ter sucesso juntos, da série Ordens do Sucesso. Hilbert diz o seguinte: assentamo-nos com uma postura ereta, permitindo que a nossa respiração flua livremente. Inspiramos profundamente pelo nariz
e expiramos pela boca. Repetindo esse ciclo por 2 vezes. Então, fechamos os olhos, conscientes do fluxo natural da respiração. Nossas mãos repousam sobre as coxas, com as palmas para cima, em gesto de receptividade. Estendemos gradualmente os braços para frente, imaginando-se estendendo não apenas fisicamente, mas emocionalmente em direção à figura materna. Cada movimento é uma expressão da nossa busca por conexão e dedicação. Na quietude desse gesto, refletimos sobre as vezes em que nos afastamos dos outros, em vez de nos dedicarmos a eles. Reconhecemos os movimentos que permitimos que o medo, a dúvida ou a autodefesa nos separassem daqueles que amamos. Continuamos a estender os nossos braços, mantendo as costas eretas, em um esforço consciente de romper com esses padrões de afastamento. Abrimos os olhos lentamente, permitindo que a nossa visão abarque tudo o que o ambiente ao nosso redor traz. Não apenas olhamos, mas enxergamos profundamente, reconhecendo a presença e a humanidade de cada pessoa que encontramos em nosso caminho. Abrimos os nossos ouvidos para escutar atentamente não apenas as palavras ditas, mas também os sentimentos subjacentes e as necessidades não expressas. Estamos dedicados a ouvir e compreender, unindo-nos a cada indivíduo em um vínculo de amor e confiança, como fazemos com nossa mãe e com todos os seres. Retomamos a respiração profunda, conscientes da sua importância vital. Cada inspiração nos fortalece, cada expiração nos liberta. Permanecemos eretos, mantendo-nos firmes em nossa dedicação e conexão com o mundo ao nosso redor. No instante de clareza, sentimos uma profunda conexão com a humanidade, reconhecendo que o nosso sucesso não é uma jornada solitária, mas uma jornada compartilhada. Não mais esperamos passivamente pelo sucesso, mas o buscamos ativamente, compartilhando nossa alegria e felicidade com aqueles que nos cercam, como fazemos com a nossa mãe amorosa. Podemos ir retornando, trazendo o olhar para o aqui e o agora. O que a gente viu hoje do livro? A gente passou pela introdução, retomamos a dedicatória, vimos os êxitos de nossa vida, que tiveram diversos subitens, que foi o nascimento, encontrar e tomar a mãe, o movimento em direção à mãe, as consequências de um movimento interrompido, o movimento em direção ao sucesso e a dedicação, finalizando com esse exercício. E numa listagem rápida, o próximo encontro a gente vai abordar o lugar, a recolocação, erros, a perda, inútil, o ponto de encontro, preconceitos,
exatamente neste momento, preconceitos da consciência, a riqueza, o não ser, culpa e inocência. Alguns temas têm o título já é um pouco mais objetivo, outros têm essa característica mais abstrata, e a gente vai passar por todos eles nessa estrutura que o Paulino comentou. A nossa parte, a gente traz um resumo, alguns conceitos, palavras-chave, e também o lado da reflexão, a resenha crítica. Fiquem à vontade para usar também essa estrutura, para vocês irem olhando com os olhos parecidos com os nossos para cada um desses tópicos, e tragam também as perguntas e as críticas de vocês a cada trecho que a gente for avançando. Boa noite, gratidão. Como é o nome do Amanhã, seu gatinho, Paulino? esse é o Tom. É o Tom. Oi, Esse é o Tom. Tom. Então tá, fechamos então essas primeiras páginas. Daqui a 2 semanas mais um novo encontro. Detalhes no grupo, possivelmente também aqui na descrição do vídeo. Então, bons descansos e até mais.